107, versículo 13. Deixe baixinho, por favor. 107, versículo 13. Aproveita aí enquanto os irmãos estão procurando. Fala com a pessoa que está do teu lado aí. E diga para ele olá como vai. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou-lhes as prisões. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e eles chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Amém? Até o versículo 11. Deixa eu ler de novo. Por favor, presta atenção nessa leitura. Isso aqui Deus está falando acerca do seu povo Israel quando eles saíram do Egito. Mas isso aqui é uma ilustração dos nossos tempos, dos nossos dias. Observe como a descrição é tão perfeita. Jesus comparou o ser humano como se ele fosse uma casa. Ok? Estamos juntos aqui? Jesus comparou o ser humano como sendo uma casa. Então eu quero que você imagine aquelas revistas de construção, aquelas revistas de decoração de casa. E quando a gente vê aquelas revistas, aliás, não sei nem se isso ainda existe hoje, né? Hoje tudo é internet, tudo é o smartphone, não sei o quê. Mas enfim, no tempo, eu acho que ainda tem ainda as revistas. Que a gente olhava aquelas imagens, aquilo encantava só em você ver aquilo. Então imagine que você está olhando aquela revista e você está vendo uma casa belíssima, com uma parede, uma fachada muito bonita, o telhado muito bonito, as portas muito bonitas, o piso muito bonito, as pinturas internas muito bonitas, os móveis bonitos, tudo lindo. E você diz, meu Deus, a casa dos meus sonhos. Só que você não sabe que as estruturas daquela casa estão comprometidas. E se as estruturas, ou seja, se os alicerces, se as colunas, se as bases daquela casa, ela estiver comprometida, o que é que significa dizer? Que toda essa beleza é absolutamente ilusória. Então Jesus fala, o ser humano, ele é como uma construção de uma casa. Nós cuidamos das partes externas, porque nós estamos preocupados naquilo que vão dizer de nós e vão pensar de nós. E a gente tem que parecer muita coisa, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Nunca houve tanta exibição. Se você vai lanchar numa lanchonete, você bate uma foto e posta. Tudo que se faz, se posta. Essa semana eu estava conversando com uma irmã, e eu disse, por que você faz isso? Ela disse, você é de outro tempo, me chamou de velho. Aí tudo bem, eu concordo que eu sou velho, mas o fato de eu ser velho, será que não daria para você refletir se o seu comportamento está legal? Se você não está se expondo demais? Porque tudo posta lá. Estou zangado, posta na internet. Quer dar alfinetada em alguém? Posta na internet. Covardia, por que é que não fala face a face? Por que é que não confronta face a face? Por que é que não tem contato físico? Por que é que não está pronto para levar uma tapa? Como é que a gente dá uma tapa virtual?
cara fala o que quer no digital, fala na cara. Porque se o que você fala estiver errado, você leva uma tapa e fica tudo bem. Fica tudo bem. Agora fica um covarde de trás de uma tecla, dizendo o que quer, papapá. Muito bem. O fato é que todo mundo está se expondo àquela coisa toda. E todo mundo posta sorrisos, posta felicidades, que na grande maioria das vezes não existe. É só fachada. A pessoa, na verdade, está querendo morrer. Está querendo se matar. Mas posta felicidades. O que é isso? É essa casa que eu estava descrevendo no início. Ela é linda. A parede é linda. Você fez uma maquiagem, postou num determinado ângulo que você fica mais magro ou mais magra, onde a câmera capta melhor, e você posta aquela foto e todo mundo diz, perfeito. Eu gostei de algo que a Ellen colocou lá no Instagram dela, que é como as coisas enganam, né? Então, de repente, alguém posta uma foto e um sistema vai colocando uma cintura que a mulher não tem, vai colocando um cabelo que ela não tem, uma forma que ela não tem. Aí ela diz, gente, como é falso as fotos, né? Então, Jesus está dizendo assim, se você, ser humano, é uma casa, mas observe onde você está colocando a sua força, onde você está colocando a sua energia, se não é só na fachada, se não é só na pintura, se não é só nas paredes, no reboco, e você está ignorando absolutamente tudo que mantém aquela casa de pé. Você está ignorando as estruturas, as bases. E não é à toa que nós estamos vivendo num tempo de pessoas deprimidas, de pessoas tristes, de pessoas angustiadas. E por que isso ocorre? Esse texto aqui diz coisas muito interessantes. No versículo 13, diz assim, então eles clamaram ao Senhor na sua tribulação, versículo 13, e o Senhor os livrou da sua angústia. Quando a gente está angustiado, o que é que a gente precisa fazer? Eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou na sua angústia. Olha isso, versículo 14, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou os ferrolhos das prisões. Tristeza, angústia, depressão, ansiedade são cadeias. A pessoa quer sair, mas não pode, não consegue. Tirou-os das trevas e das sombras da morte. Trevas e sombra da morte. Depressão é a antessala do inferno. Vocês estão comigo? Depressão, tristeza profunda é a antessala. Está bem pertinho. É muito parecido, é muito próximo daquilo. Então, quando eles clamaram ao Senhor na sua angústia, o Senhor os tirou das suas trevas, das suas sombras de morte e quebrou as cadeias. Aí o Senhor diz assim, agora, deem graças ao Senhor. Nossa boca tem que render graças ao Senhor. As nossas vozes, as nossas palavras, os nossos ditos precisam mudar. As nossas lamúrias precisam mudar. Estão comigo? Então escuta. Por que eu vou render graças ao Senhor? Versículo 16. Porque Ele quebrou as portas de bronze, despedaçou as trancas de ferro. Mas no versículo 17, o Senhor diz assim, porém os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, eles são afligidos. O que significa dizer, amados? Que o caminho do pecado é um caminho que vai gerar tristeza e angústia no coração dos homens. Quando a igreja prega contra os erros dos homens, as pessoas dizem, lá vem esse religioso tolo. Não se trata de religioso tolo, se trata da construção do ser humano, de como ele é. E se os hábitos malvados e perversos não forem mudados, a Bíblia está dizendo que ele vai sofrer de aflições e angústias.
quando Deus diz para nós não fazermos determinadas coisas, não é porque Ele é um corta, um destrói prazer. É porque Ele sabe que se eu entrar naquilo, se eu fizer aquilo, se eu permanecer naquilo, eu vou ser consumido por tristezas e angústias. Que não tem explicação. E não vai ter pílula que arranque aquilo, amados. Hoje tudo é pílula. Hoje tudo é droga. Você vai num consultório médico, você já sai lá com não, você está com depressão, você está com síndrome do pânico, você está com ansiedade, você está... Vala meu sangue de Jesus, queridão. Eu estou com tristeza. Não, você está com depressão. Você está com ansiedade, você está com pânico, você está... Aí você sai de lá de quê? Com uma sacola de remédio, assim. Então eu quero falar para você hoje sobre o remédio de Deus. Há um remédio de Deus, querido. Isso não é conversa de religioso. Isso é conversa de quem nos fez, de quem nos construiu, de quem nos formou no ventre da nossa mãe. Quem sabe como nós somos, de que nós somos constituídos, de onde viemos. Ele disse, nos ensinou sobre como mantermos saúde na nossa alma. Então veja só, os insensatos, por causa dos seus caminhos de transgressão e por causa das suas iniquidades, eles são afligidos. Quantos querem permanecer sendo afligidos? É só permanecer fazendo o que você continua fazendo. Estamos juntos? Se você quiser permanecer num caminho de aflição e angústia, faça o que você sempre fez. Se você não quiser o caminho da aflição e angústia, então busque o Senhor. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. É mais fácil buscar o médico, sim ou não? E querer que o médico resolva algo impossível. Olha só, eu vou chegar agora no remédio de Deus, escute isso. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, ou seja, o insensato, por causa do seu caminho de transgressão, se encheu de aflição. Por causa dos seus caminhos errados, a sua alma se encheu de aflição. No versículo 18 diz, a sua alma aborreceu toda sorte de comida. E eles chegaram até as portas da morte. A alma aborreceu comida. Isso é um cenário de tristeza profunda. Tristeza profunda. E essa tristeza o levou às portas da morte. Escute isso. Versículo 19. Então, clamaram ao Senhor na sua tribulação. De novo o Senhor repete a mesma expressão. Clamaram ao Senhor na sua tribulação. E Ele os livrou da sua angústia. Deus tem um remédio para nós, amados. Na tribulação, na angústia, o que nós fizemos? Clamamos ao Senhor. E na nossa angústia, Ele veio e rompeu os ferrolhos, e rompeu as cadeias, e rompeu os grilhões. Aqueles que estavam na sombra da morte, o Senhor puxou de volta. Clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou da sua angústia. Agora, eu amo essa última parte que diz... Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Amados, como que Deus vai nos curar? Ele disse, Ele vai enviar uma palavra. Escute isso. Ele vai enviar uma palavra. Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. O que é que vai nos sarar? A palavra de Deus. Pastor, e essa palavra está falando que é a Bíblia? Pode ser. Mas não somente a Bíblia, mas palavras que Deus vai ministrar dentro de você. Eu gosto de uma palavra de Jeremias, capítulo 23, que diz assim, Deus diz assim, o que é que tem a palha com trigo? As palavras dos homens são palavras dos homens, é palha. Mas a palavra de Deus é trigo. Ele diz assim, a minha palavra é como fogo que derrete o ferro, e a minha palavra é como uma marreta que esmiuça a pedra. O que significa dizer que quando Deus libera uma palavra, porque houve um clamor,
Porque a angústia chegou num nível tal que diz, eu não suporto mais a partir daqui. Eu já percebo as labaredas, eu já percebo as sombras, eu já percebo algo me puxando. É como se eu estivesse no fim da fila. E alguém, quando chega nesse nível de angústia, clama ao Senhor. E o que o Senhor faz? Ele envia uma palavra. E o que é essa palavra? Uma marreta. É uma marreta. E arrebenta, bah, dentro de você. E como você saber como, você não sabe como, mas simplesmente os grilhões se esfarelam, e você se percebe livre, e você ouve a voz de Deus dizendo, Lázaro, sai para fora! E os grilhões da morte, que já julgava por certo, que você já estava nas garras dela, vai ter que abrir mão, porque houve uma palavra liberada do Eterno, dizendo, sai para fora! E essa palavra entra como uma marreta esmiuçando a pedra. E quando esmiuça a pedra, você vai perceber um outro fenômeno da palavra. O seu coração vai começar a arder. Vai começar a queimar. É um outro sintoma de quando a palavra de Deus está operando dentro do nosso espírito. Há um queimar. Vocês se lembram daqueles 2 discípulos caminho de Emaús, conversando com Jesus, falando das suas tristezas, das suas angústias, dos seus fracassos, das suas esperanças falidas. E Jesus se aproxima deles, não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Jesus se aproxima deles, vai conversando com eles. Sobre o que vocês estão falando? Ah, você não sabia das últimas notícias. E Jesus fala, começaram a falar. E Jesus começou a expor as Escrituras para ele. Quando chegaram em casa, que foram orar pelo alimento, os olhos deles foram abertos e viram que era Jesus. Quando Jesus desapareceu da presença deles, eles disseram, porventura não ardia o nosso coração? Amém? É um dos sinais, das marcas, é um dos sintomas da palavra de Deus, quando é liberada, ela queima dentro de você. O Jeremias diz assim, porque a tua palavra é como um fogo que queima nos meus ossos. Eu não consigo mais conter o fogo nas minhas entranhas. Isso é efeito da palavra de Deus. Quando esse fogo está presente, que é a palavra de Deus dentro do homem, meu querido, não há grilhão que lhe prenda. Não tem mais como você ter o mesmo linguajar. Não tem mais como você ter a mesma fala, não tem mais como você ter a mesma incredulidade, não tem mais como aquilo que te prendia manter preso, porque há um fogo liberado dentro de você que a palavra gerou. E quando você ergue a voz e grita, os céus pegam junto, porque uma centelha do céu foi colocado dentro do homem. Está escrito em João capítulo 3, João Batista dizendo, porque ninguém tem se do céu não lhe for concedido. Olha isso, olha que coisa interessante. Ninguém tem alguma coisa se do céu não lhe for concedido. Isso ele não está falando de carro, de moto, não está falando disso. Ele está falando sobre um tipo de riqueza que ladrão não rouba. É algo que os céus depositam dentro de um homem. E ele fala, ninguém é enriquecido do céu se o céu não depositar dentro dele. Aí depois ele diz assim, por quê? Aquele que vem da terra, é da terra e fala da terra. Escute, aquele que vem da terra, é da terra e fala da terra. Mas aquele a quem Deus envia, esse tem a palavra de Deus. Porque Deus não lhe dá o Espírito por medida, Deus dá o Espírito liberalmente, é com vontade, é com força. Olha o que ele está dizendo, ninguém tem se do céu não lhe for concedido. Ninguém tem se o céu não encher você. Porque o que é da terra, vem da terra, fala da terra e é da terra, só tem da terra. O que eu estou dizendo? Homem nenhum vai resolver seu conflito. Homem nenhum vai resolver a angústia da sua alma. Ou você clama a Deus, e Deus vem em seu socorro. Ou então nada está feito. Porque o seu espírito não é suprido por nada que essa terra possa oferecer. Nada. A terra não tem suprimento para o seu espírito é do céu. Seu espírito é eterno. E não há nada na terra que supra, tem que vir do céu. Ninguém tem, se o céu não der.
Porque o que é da terra, vem da terra e fala da terra. Mas aquele que Deus envia tem a palavra. Amados, a mágica de Deus é a palavra. Enviou-nos a sua palavra. Na nossa angústia, nós clamamos ao Senhor. Ele enviou-nos a sua palavra e nos sarou. No princípio criou Deus os céus e a terra a partir da palavra. E aquilo que nós vemos veio a existir daquilo que não se via e não existia. Porque a palavra criou o que ainda não havia. O que é que nós precisamos? Da palavra. Estamos juntos? Então Jesus diz, você, ser humano, é como uma casa. Tem lindas paredes, tem lindas portas, linda pintura, linda estrutura externa. Mas a pergunta é, como estão as estruturas internas que sustentam essa casa? Aí Jesus fala, se você pegar as palavras que eu estou lhe dizendo, você será uma casa com estrutura firme, forte, valente, que os ventos não vão destruir, que as águas não vão derrubar, porque ela estará edificada sobre uma rocha. Escuta, olha só, uma rocha. Amém? Então Jesus fala que o reino dos céus é comparado a um homem que cavou profunda vala até achar a rocha e ali começou a construir. Jesus disse, o que eu estou dizendo para vocês é esse alicerce que começa na rocha. Ele é a rocha. Se você construir sobre mim, não há quem derrube você. Então escute, a sua foto falsa do Facebook, do Instagram, sei lá o que mais que a gente usa, não vai sustentar você. O sorriso falso não vai sustentar você. Mas a palavra que o Eterno libera, que vai nas entranhas da sua alma, que vai nos calabouços da sua alma, que entra naquele lugar que ninguém entra, que vai onde ninguém vai, porque a Bíblia fala que a palavra ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela corta como se fosse uma espada aguda de dois gumes, um bisturi. Ela corta no canto certo, faz a cirurgia correta e traz a cura. Enviou-nos a sua palavra e nós ficamos sarados. Do que é que nós precisamos? Na nossa angústia, aprender a clamar ao Senhor, para que Ele venha em nosso socorro. Eu quero mostrar para você Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, amados, versículo 18, diz assim, podemos ler? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu quero que você imagine aqui o nascer do sol. O Senhor está dizendo que assim é a vida de alguém que obedece à palavra de Deus. Vocês estão comigo? Quem é o justo? É aquele que anda pela palavra. Amém? Tem a palavra de Deus como a estrada dos seus pés. O Senhor está dizendo que o justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora. Imagine aqui que o dia está nascendo. Quem acorda 10 horas não sabe o que é isso, né? Mas assim, quem acorda cedo, ou quem algum dia acordou cedo, sabe que o sol nasce em algum momento. Né? Então, você vai olhar para o nascente, no nosso caso, eu acho que é para cá, e você vai observar que o sol vai começar a sair lá no infinito. A gente vê o sol saindo. E esse sol, ele vai começando bem tímido, mas vai chegando 7 horas, a luz dele vai aumentando, vai chegando 8, a luz vai aumentando, 9, a luz vai aumentando, 10, 11, 12. Quando ele chega meio-dia, ele chega no ponto máximo. E o que o Senhor está dizendo é assim que funciona com o justo. Quando ele é ativado pela palavra,
dentro do seu espírito como fogo que queima. Você é como um sol. Começa e as pessoas olham e dizem assim, nada está acontecendo. Tenha calma. Deus só começou. Estruturas estão sendo mudadas. Ebulição está acontecendo dentro. O justo é como luz da aurora. Ou seja, no dia que você decide, eu quero o alicerce da minha vida seja o que Jesus pregou, o que Jesus falou. Ele disse, nesse instante, o justo começa a surgir como o sol. E ele vai brilhando dia após dia. E vai chegar um ponto que ele vai ter luz perfeita. Nesse ponto, não haverá mais trevas. Nesse ponto, a angústia vai ter que desaparecer. Porque a luz de Deus está tão perfeita que não há espaço para a escuridão. Estamos juntos? Então, olha só. Depois ele fala assim, versículo 19. O caminho dos ímpios, porém, o que é o ímpio? É o contrário do justo. O caminho dos ímpios, porém, é como a escuridão. Eles não sabem eles em que tropeçam. O caminho do ímpio é como uma escuridão, ele não sabe no que tropeça. Tem tropeços no seu caminho, mas como ele está na escuridão, ele não vê. E cai naquilo. Estamos juntos? Olha só o que o Senhor diz mais. Filho meu, atenta para as minhas palavras. O que é que Deus está pedindo aqui? Diga comigo, atenta, filho, para as minhas palavras. Atenta para as minhas palavras. E inclina o teu ouvido às minhas instruções. Versículo 20. Então o conselho de Deus é, não ande na escuridão, mas seja o justo, que vai ter a sua luz ampliada à medida que o tempo passa. À medida que ele vai andando com Deus, sua luz vai se tornando mais plena e perfeita, até chegar ao meio-dia, onde a luz de Deus é plena. Então ele diz, como é que isso vai acontecer? Ele diz, meu filho, atenta para a minha palavra, inclina o teu coração às minhas instruções. Olha só, versículo 21. Não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda dentro do teu coração. O que é isso aqui? É uma busca pela palavra do Senhor. Mantenha ela diante dos teus olhos e guarda ela dentro do teu coração. Olha o que diz o versículo 22. Porque são vida para os que encontram e saúde para o seu corpo. Por que ele fala que eu devo inclinar o meu coração para a palavra do Senhor e guardá-la profundamente? Porque diz, filho, aquele que encontra a palavra de Deus achou vida. Estamos juntos? Achou o quê? Vida. Quem achou a palavra, achou vida. Pastor, essa palavra que você está dizendo é a Bíblia? É. Mas se Deus não abrir os nossos olhos, nós vamos ler apenas histórias. Nós vamos ler apenas gramáticas. Doutores, especialistas, cientistas, examinam a Bíblia, sabem dela mais do que nós. Mas o coração deles continua seco e morto como sempre. Por quê? Porque só tem a revelação da palavra. Quem clama, na sua angústia, clamaram a mim, e eu os ouvi. E eu fiz o quê? E lhes enviei a minha palavra. Quais são os sintomas da palavra? É fogo. Quais são os sintomas da palavra? Marreta. Quando você está recebendo uma palavra de Deus, ela vem como um murro no seu estômago. E por vezes, sem você saber, começa a chorar, a se quebrar. Não tem nenhum pastor pregando no teu ouvido, não, é Deus mesmo falando. E não tem quem arranque aquilo que ele está pregando. Você se lembra que Moisés estava no deserto pastoreando ovelhas. E de repente, ele olhou e viu uma árvore pegando fogo, um arbusto pegando fogo. E aquele arbusto passava 1 hora pegando fogo e não acabava. 2 horas pegando fogo e não acabava. Meio-dia pegando fogo e não acabava. Ele disse, que chonga é isso? Aí ele se aproximou para investigar o que era.
Quando ele chegou perto, de dentro do fogo, o que ele ouviu? Uma voz que chamou pelo nome dele: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Quero falar com você com mais intimidade. Entra dentro do fogo, vem para cá. O que é isso? Pessoas incendiadas pelo fogo do céu vão atrair pessoas. E quando essas pessoas se aproximarem daqueles que estão incendiados pela palavra, elas vão ouvir Deus falando de dentro do fogo, dizendo: se aproxima. E quando ela se aproximar, Deus vai dar instruções, dizendo: tira a sandália, porque esse lugar é santo. Você vai entrar no novo nível, você vai entrar no novo ambiente, você vai entrar na nova história, você vai entrar na nova dimensão. O passado passou, já era. Ah, mas eu estou cheio de traumas, eu não sei falar, eu sou gago. Quem fez a boca está falando contigo, vaso. Não vai ter trauma. É trauma, sem trauma vai haver milagre. Porque o milagre não depende de você, depende daquele que disse. E no meio do fogo é que Deus fala. No meio do fogo que Deus fala. Acerca de João Batista, Jesus perguntou assim: o que é que vocês foram ver no deserto? Por acaso era uma jurema sacudindo? Um galho de jurema? Foi isso que vocês foram fazer no deserto? Aí Jesus falou: foi não. Vocês foram ver no deserto um tição. Amém, querido? O que é que vocês foram ver no deserto? Um cabo arretado, invocado, queimando pelo céu. Cheio de Deus. Foi isso que vocês foram ver? Sim ou não? Sim. Então a gente fica adulando às vezes pessoas: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Se eles verem fogo, eles vão ser atraídos. E quando eles são atraídos pelo fogo, que já está no nosso espírito, porque a palavra foi nos dada, eles vão ouvir Deus falando: se aproxime mais. Se aproxime mais, quero falar com você. Sabe aquele teu costume feio? Joga fora. Arranca. Mas quem está falando aquilo? Não é a religião, é Deus. Falando ao seu espírito, dizendo: estruturas vai ter que ser arrancada. Eu vou pegar você por dentro. Amados, é lindo demais isso. Então Deus está dizendo assim: filho, guarda a minha palavra, porque quem encontra ela, achou vida. E essa vida que você encontrou vai ser transferida para os seus ossos. Por quê? Porque tristeza adoece, mas a alegria de Deus traz saúde. Deus está dizendo: se você achar a minha palavra, os grilhões da tristeza, das trevas e da angústia vai ser rompido e quebrado. Vida e saúde vai chegar por causa da palavra. Filho, guarda a minha palavra, porque quem encontrou ela, achou a vida. Versículo 22. Aí ele diz assim, versículo 23. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Escute bem isso aqui. Qual é a outra coisa que eu tenho que guardar? Diga: meu coração. Guardar o coração. Estamos juntos? Eu tenho que ter governo sobre mim. Eu não posso deixar que aquilo que eu não concorde faça parte da minha vida. Você já viu isso? Pessoas que reclamam da sua vida, detestam a minha vida, odeiam a minha vida. Por que você detesta e odeia a sua vida? Porque você não guardou o coração. E deixou que coisas que você não concorda entrasse e fizesse parte da sua vida, da sua história. Deus está dizendo: filho, guarda teu coração. Não deixa que certas coisas entrem. Guarda a porta do teu coração. Isso é teu trabalho. Quando Deus fez o Éden e colocou o homem lá, qual foi a ordem que Deus deu para Adão? Guarde o lugar da presença. Era a função de Adão. Adão, qual é teu trabalho? Guarda o lugar da presença. Amados, se nós vacilarmos nisso por alguns instantes, a gente se perde. Nós deixamos de pôr guarda no nosso coração. Mas o conselho das Escrituras de Deus aqui para nós é assim: filho, guarda teu coração.
Guarda teu coração. Não deixa que aquilo que você não concorde entre. Se levante como um leão feroz. Hoje de manhã eu estava falando com o João Paulo. João Paulo reclamando de alguns resultados que não estão bons. Ontem eu denunciei a Tairinha, hoje é o João Paulo. Alguns resultados não estavam bons, eu disse, sabe qual é o problema, filho? É porque você não está com raiva. Amém? Escuta isso. Qual é o problema? O resultado não está bom? Tá não. Você queria que fosse melhor? Queria. Você está recebendo resultado melhor? Estou não. Sabe por quê? Porque você não está com raiva. Porque na hora que você estiver com raiva, meu amigo, não tem quem te segure. E aí eu descobri uma coisa interessante sobre o leão e a caça. O leão, a cada 10 tentativas, ele erra 7. 7 presas que ele tenta conseguir, ele não consegue. Quando chega na 7ª vítima que ele não conseguiu pegar, sabe o que o leão fica? Com muita raiva. Ele está com fome. E o diabo dessa presa não deixa eu pegar ela. E o leão fica com raiva. Meu amigo, quando vem a 8ª, que ele enxerga a 8ª, a pobre da 8ª está inocente, dizendo, o que é que eu fiz contigo? Não interessa, eu estou com raiva. E a próxima vez que ele for em cima da 8ª, coitada, ele vai estraçalhar. Então boa parte da nossa história é porque nós não estamos com raiva. É porque nós apanhamos e apanhamos e apanhamos e apanhamos e apanhamos e não estamos com raiva. Porque na hora que nós nos irarmos, na hora que a indignação pegar as suas entranhas, você vai pegar a mesa, você vai fazer que nem Sansão. Trancaram a cidade, Sansão estava dentro da cidade e disseram, vamos trancar tudo e vamos pegar Sansão hoje, desceu pau nele. Sansão se levantou, pegou o portão da cidade, colocou nas costas e foi botar em cima do monte. Qual é o portão que você vai botar para trancar? Aquele que está cheio de Deus, irado. Qual é a grade que você vai usar para prender aquele que foi incendiado pelo céu, que foi tocado pelo céu? Então nós nos comportamos como aquele que fez a primeira tentativa. Se der certo, mas não dá, eu não tenho força. Você não está com raiva, então vai apanhar do cão. Vai apanhar do cão até o dia que você vai se lembrar quem é seu pai. Fostes feito por um pouco menor que Deus, de glória e honra foste coroado, e recebeste o comando dizendo, dominai, governai, a terra foi dada aos filhos dos homens. Existe uma ordem de governo e de domínio colocado dentro, enquanto você não se olhar no espelho e se lembrar quem você é. 2 Coríntios capítulo 3, está escrito da seguinte forma, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem, de glória em glória. Então o que eu estou entendendo? Que nós estamos apanhando, mas no momento você diz, já basta. Quem diz basta é você. Deus, por que tu não me ajuda? Deus, não! Lembre-se de quem você é, lembre-se de quem é o seu pai. Está no seu DNA uma ordem dizendo, domínio, governe, reina. Então quando começa a contemplar o Senhor, contemplar a face do Senhor, a Bíblia fala que de glória em glória, você começa a ser transformado na imagem daquele que você está contemplando. Aí a Bíblia coloca mais um versículo dizendo, porque onde o Espírito do Senhor está, chegou liberdade. O que significa dizer? Grilhão teve que cair, ferrolho teve que abrir, as grades tiveram que quebrar, e liberdade tem que chegar. Escuta isso. O problema é, eu não estou com raiva.
Porque na hora que você fica com raiva, o leão acorda. E a patada dele não é a mesma. A empolgação dele não é a mesma. A determinação não é a mesma. Porque eu estou irado. Você é bonzinho? Calminho? Pois tem hora, irmão, que tem que se irar. Tem situação que tem que se revoltar. Tem que se irar. E só se lembrar quem é você. De onde você veio. Para onde você vai. Quem é seu pai. Com que você se parece. Como é o seu rugido. Como é a sua fala. Se lembre destas coisas. E comece a fazer de acordo. Comece a falar de acordo. Porque aqueles a quem Deus enviou a sua palavra. Não fala mais história triste. Mas fala a vitória que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então escute isso. Guarda teu coração. Porque dele procede as saídas da tua vida. Pastor, e guardar o coração diz respeito a quê? Tantas coisas, amados. Tantas coisas. Em essência é desobediência à palavra. Aquilo que você sabe que Deus não concorda, fique 1000 quilômetros distante. Estamos juntos? Aquilo que eu sei que Deus não concorda, fica distante. Não queira para ti. E guarda teu coração para que essas coisas não entrem. Guarda teu coração para que o ódio não entre. Para que o ressentimento não entre. Para que a mágoa não entre. Guarda teu coração, porque as saídas da tua vida estão lá. E se essa fonte estiver estragada, as saídas da tua vida vai estar com problema. Então, a recomendação do Senhor, guarda teu coração. Versículo 24. Desvia de ti a malignidade da boca. Diga comigo, vou desviar de mim a malignidade da boca. Quem tem veneno na boca, engole o próprio veneno. É o primeiro a engolir o veneno. Então assim, quando a gente está em tempos de angústia, de tristeza, de improdutividade, a gente tem a tendência a falar de quem produz. Quando a gente está infeliz, a gente tem raiva de quem é feliz. Eu não gosto de estar perto daquela pessoa porque ela vive rindo. Só vive achando graça. Detesto de gente que acha graça. Porque o que ela quer? Pessoas tristes. Ela quer pessoas que tenham rancor, que tenham amargura, que tenham ressentimento, que esteja ferida, para uma lamber a outra. Mas o que Deus está dizendo é, escuta, desvia de ti a língua venenosa. Não fala de pessoas, não fala mal, porque isso está envenenando a alma. Aí ele diz assim, dirijam-se os teus olhos para frente. Eu penso que isso fala de pessoas firmes. Dirige os teus olhos para frente. Não vira nem para a direita, nem vira para a esquerda. Vai para frente, vai para o teu propósito. Vai para o teu caminho. Pessoas vão te chamar para outras coisas. Mas a Bíblia fala, permanece o teu caminho para frente. Não atenta para quem está te chamando para a direita ou para a esquerda. Quem está te propondo uma outra vida, um outro estilo de vida, não olha. Olha para o Senhor que falou contigo, que colocou uma palavra dentro de ti. Não olha para a direita nem para a esquerda. Fidelidade. Estão comigo, gente? Fidelidade. A Bíblia diz assim, guarda a fidelidade no teu coração. Amarra no teu pescoço para que tu não te esqueças dela. Fidelidade. A fidelidade a Deus olha para frente, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Amigos vão te chamar, mas eu não vou, porque o meu caminho é para frente. Não olha para a direita nem para a esquerda. Ele diz assim, ó, pondera as veredas dos teus pés e serão seguros os teus caminhos. Ponderar significa pense direitinho, não seja tolo, não faça besteira.
Olha direitinho para os teus pés, onde eles estão pisando, para onde eles estão querendo ir. Pondera teus caminhos. Aí o versículo 27 diz, deixa eu ver aqui. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Estamos juntos? Então, guarda teu coração, desvia-te da malignidade da boca, dirige os teus olhos apenas para a frente, considera onde os teus pés estão pisando, e não declines nem para a direita nem para a esquerda, e retira o teu pé de fazer o mal. O que é isso aqui que eu estou falando? Eu estou falando sobre o que sustenta o teu espírito. Eu estou falando sobre o alicerce da casa. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida, você só vê para as coisas que ele tem, mas você não consegue ver como ele é por dentro. Estamos juntos? E o que sustenta não é o que ele tem, o que sustenta é o que ele tem por dentro. Por isso que o Senhor diz, guarda a minha palavra, porque ela é vida para quem encontra. Ela é o alicerce da tua história, o alicerce da tua vida. Segue esses conselhos de Deus e nós estaremos muito bem. Amém? Que o Senhor vos abençoe.